Bom dia. Continuo me chamando Tércio. Eu queria celebrar o que Deus está fazendo, não só aqui, obrigado, mas também celebrar aquilo que Deus está fazendo lá em Gravataí, agora mesmo, enquanto estamos aqui. Nossa igreja está adorando, está proclamando, está celebrando Cristo. Nós estamos vivendo esse tempo de multiplicação. Aqui algumas imagens lá em Gravataí da nossa igreja, e queria que você pudesse entender o que está acontecendo, você que está chegando aqui. Nós estamos vivendo esse tempo que nós temos chamado tempo de multiplicação, onde nós temos nos multiplicado, e talvez a melhor forma de dizer seja: Deus tem nos multiplicado. Porque multiplicação é milagre, não é obra humana, não é obra divina, é Deus quem faz. E nós temos visto Deus multiplicar discípulos de Jesus entre nós e também multiplicar igreja. Então nós estamos estendendo os nossos braços. E quando o Leandro fala aqui sobre esse movimento onde a gente se santifica, né? Terminamos uma série de mensagens, 7 mensagens foram pregadas sobre a importância de santificar a nossa vida, em que Deus está trabalhando você, está trabalhando a minha vida, está trabalhando o seu coração, o nosso coração, para que o poder do Evangelho possa transformar a nossa vida, essa ação de Deus em nós, que é pelo seu amor, porque é impressionante como o amor de Deus nos constrange, como o amor de Deus nos transforma, né? Nos atrai para si, nos atrai para Ele, de maneira que nós vamos sendo transformados por esse amor, e esse amor então não para em nós, ele se multiplica. Ele se multiplica em ações, né? Em ações práticas, como nós ouvimos hoje aqui, de acolher imigrantes, de espalhar o amor na cidade, como ontem, através dos nossos jovens, 4 ambientes dessa cidade, como esse repartir alimentos, mantimentos em ação de amor e socorro para a cidade e para o nosso estado. Todo esse movimento é importante você compreender. Esse movimento, ele é um movimento de amor. Fala para a pessoa do lado, é um movimento de amor. Fala para ela. É Deus nos movimentando para amar pessoas. E o objetivo, preste atenção, o objetivo não é que as pessoas olhem para a sua ação de amor e bondade e se impressionem com você, não. Não tem nada a ver com a gente. O objetivo é que, ao espalharmos esse amor, as pessoas possam glorificar a Jesus. Amém, gente? Possam ver Jesus através da sua vida. Possam ver Jesus através da nossa vida. Então, lá em Gravataí, a nossa igreja está se estabelecendo em termos de local físico. Porque a nossa igreja já existe lá em Gravataí há alguns anos. Ela começou a ser plantada já há alguns anos. E se Deus quiser, gente, presta bem atenção, anota na sua agenda aí, ó. Anota na agenda. Sábado, dia 2 de setembro, nós estamos organizando a nossa igreja lá em Gravataí. Vamos celebrar a Deus, né? Nós tivemos na última celebração 299 pessoas lá na nossa celebração. Eram 64 crianças e os demais adultos. O nosso auditório lá cabe 300 pessoas. Então nós já estamos começando com um santo problema, né? Assim é bom, porque logo a gente vai ter que fazer 2 celebrações lá. E a galera de Zona Sul começa a se preparar lá em Zona Sul, porque a gente está indo para lá também. Em nome de Jesus, vamos estabelecer fisicamente a igreja que já é real lá. Também nossa oração que isso aconteça em Viamão, em breve, lá em Santa Cruz, que já temos espaço físico, mas a gente potencializar a nossa igreja lá. E também, cadê a galera do Vale dos Sinos aí? Lá no Vale dos Sinos, é nosso sonho realmente estabelecer a igreja lá no Vale dos Sinos. Essa multiplicação, eu queria que você entendesse, ela é a multiplicação do amor de Jesus em nós e através de nós, na nossa cidade, Estado, Brasil e mundo, para a glória de Deus. Amém, gente? Deixa eu aproveitar e dizer o seguinte, presta bem atenção. Nós estamos orando
para que junto com os 150 membros, nós já temos 150 membros lá em Gravataí, tá? Nós estamos enviando Ranulfo e Regina para lá, nossos queridos André e Cid vindo para cá, né, para estarem conosco, somando aqui os braços, colocando as mãos nas cordas em desafios que vão ficar aqui também, dessa transição do Ranulfo e Regina. Mas lembrando que nossa oração é que, se Deus tocar no seu coração, você dizer assim: eu acho que eu vou lá para Gravataí, colocar as mãos na corda na igreja lá em Gravataí com Ranulfo e Regina, dar um apoio nesse primeiro ano, ou talvez, né, você vai nos 6 meses primeiro, e aí, ou talvez você vai ouvir assim: não, eu estou indo para ficar lá já, para apoiar todo o projeto. Nós queremos abençoar a sua vida para ir. Amém, gente? Porque nós queremos realmente ver o reino de Deus avançando. E é importante você entender o conceito. É a mesma igreja em lugares diferentes. Amém, gente? Igreja Batista Monte Serra em lugares diferentes. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Nós hoje estamos começando uma série de mensagens. Nós chamamos de Estendendo as Suas Raízes. E nós começamos a repercutir um pouco daquilo que Deus estava colocando no nosso coração há 3 semanas. E ali mesmo nós já discernimos que tínhamos que organizar uma série de mensagens. E nós queremos então hoje, formalmente e oficialmente, startar essa série. Nós queremos então dar as boas-vindas para você que está aqui hoje, você que está pela primeira vez entre nós, muito bem-vindos. Você que está na internet, conectado em algum lugar da nossa cidade, ou mesmo do nosso país ou mundo, que a palavra de Deus visite você. Nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 12, versículo 28 a 34. Daqui a pouco eu vou explicar essa imagem. Alguém está reconhecendo essa imagem? Daqui a pouco eu explico ela. Tá bom? Vamos lá. Marcos 12, 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, o único Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Eu comentei a nível dos mandamentos, né, da lei judaica, que são mais de 600. Então eles estavam dizendo sobre isso exatamente, que esse é o maior de todos. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Pai, obrigado por esse momento tão precioso. Nós damos ao Senhor toda a honra e toda a glória por toda a multiplicação que Tu estás fazendo no nosso meio. Multiplicação de discípulos, multiplicação de igreja, mas tudo isso se trata de multiplicação do Teu amor. Teu amor sendo espelhado e espalhado, se movimentando na nossa cidade a partir daqui até aos confins. Pai, eu quero pedir que Tu possas falar ao nosso coração nessa manhã, quando nós vamos falar sobre estarmos enraizados, em nossas raízes se estenderem na direção de estarem bebendo, de estarem se alimentando do rio de água viva que é Jesus.
Nós pedimos que a Tua palavra seja clara, seja transparente, seja límpida, que ela traga luz ao nosso entendimento, que a sabedoria do Senhor possa se manifestar nessa manhã entre nós e em nós. Toma nossas mentes e toma nosso coração, e que o Teu poder, Espírito de Deus, continue se manifestando aqui, lá em Gravataí, na casa das pessoas onde elas estão e onde quer, Deus, que o Senhor quiser, que o Senhor transmita a manifestação do Teu poder. E que no final desse tempo, Deus, nós tenhamos sido impactados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. E que isso gere raízes na nossa vida, de tal maneira que o Senhor vá nos tornando árvores frondosas, inabaláveis e frutíferas, com as folhas sempre verdes, que atraem pessoas à sombra delas, e que se alimentam desse fruto que é o amor, que vai jorrar a partir de cada um de nós. Pai, nós não temos poder para fazer isso, mas nós queremos clamar ao poder do Teu Espírito, e que tudo isso seja para a glória do Teu nome. Nós oramos assim no nome de Jesus de Nazaré. Amém. Amém. É isso. É isso. Nós queremos desconstruir, presta atenção, enquanto igreja, um conceito religioso que me incomoda e nos incomoda enquanto pastores profundamente. É dizer que nós somos membros de uma igreja evangélica, somos discípulos de Jesus, mas o amor não é a maior evidência desse relacionamento. Tem muita gente que se diz aí crente em Jesus, muita gente se diz discípulo de Jesus, mas nós não enxergamos o amor de Deus nelas. O que nós enxergamos é julgamento. O que nós enxergamos é condenação. O que nós enxergamos é um certo orgulho espiritual, como se nós fôssemos melhores do que aqueles que não são seguidores de Jesus. Deixa eu dizer para você, nós nunca podemos esquecer de onde nós fomos tirados. Nós precisamos manter o nosso coração gratos a Deus, porque nós estávamos todos perdidos aqui, nas nossas loucuras, nas nossas ideias, até por vezes sinceras, mas erradas. Mas Deus nos alcançou com o seu amor e nos resgatou, amém, gente? Então nós somos frutos desse amor de Deus. E a maior evidência de que Deus alcançou você e a mim é que nós amamos como Ele nos amou. É que nós amamos ao outro como Ele nos amou. E é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Que a prova do nosso encontro com Ele é que nada na nossa vida vai ter mais valor do que Deus. Ele é o seu maior amor, Ele é o meu maior amor, amém, gente? Eu amo a Marta profundamente, 25 anos de casados. Amo minhas filhas, nossas filhas, Laila e Radassa. Amo minha mãe querida, que está aqui com 75 anos. Amo minha família, amo profundamente eles, mas eu amo Jesus acima deles. Jesus é o meu maior amor. E eu acho que eu e Martinha só estamos casados até hoje por causa disso, porque para ela também. Porque se ela me amasse mais do que Jesus e eu a ela mais do que Jesus, já tinha quebrado tudo lá em casa. Mas o fato de nós amarmos a Deus, mais do que a nós mesmos, tem nos ajudado, não só a estarmos 25 anos casados, mas a ver o amor entre nós sendo aperfeiçoado. Vendo a Marta me amar quando menos eu mereço. Vendo eu amar a Marta quando ela menos merece. Amar nossas filhas quando elas menos merecem. Isso é só pelo amor que nós temos por Deus. Gente, a Martinha é gente boa, viu, gente? Está tudo bem. Eu sou gente boa. Só que nós não podemos esquecer que somos pecadores. E que existe uma natureza em nós que se inclina para o mal
E que mesmo sem querer, às vezes, nós agimos de forma que não reflete o amor de Deus. Então nós precisamos de quê do outro lado? Do amor de Deus. Precisamos que alguém nos ame mais do que nós estamos conseguindo amar. E dessa maneira Deus vai nos ensinando que esse é o maior de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como Ele me amou. Jesus traz isso, né? É como se Ele levantasse um pouco mais a camada desse amor, quando Ele diz assim, ó, não é amar como você se ama, porque às vezes a gente não se ama e não consegue amar o outro. E Ele diz, então, o que eu quero levar você é uma dimensão de amar como eu amei você. E como é que Jesus nos amou, gente? Como? Entregando a sua própria vida em favor de nós. Ele sacrificou-se para nos salvar. Isso significa que a maneira que eu devo amar o outro, o próximo, quando a gente se movimenta na cidade, quando a gente diz, igreja, vamos trazer alimento, comida para a gente espalhar nessa cidade, não é porque nós queremos ser bonzinhos, nós só queremos espalhar esse amor com que nós fomos amados. É isso. É amar sacrificialmente, e não dá para amar sem sacrifício. Não é possível. Fala para a pessoa do seu lado, não tem amor sem sacrifício. Não. Você pode chamar qualquer outra coisa aí, disso aí que você faz. Mas amar envolve sacrifício. Você concorda comigo? Amar envolve tirar você e eu da zona de conforto. Amar envolve isso. Você tem que meter a mão no bolso. Você tem que separar tempo da sua vida. Você tem que olhar para o outro mais do que para você. Algumas semanas atrás nós introduzimos esse processo de sermos árvores enraizadas, árvores saudáveis, frutíferas, multiplicadoras. Falamos que tudo começa pela semente, essa semente do Evangelho, que lá em Romanos 1,16 diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus, primeiro do judeu, depois do grego. Tudo começa lá no meio do Israel, e depois isso se espalha e chega a todas as nações, chega a mim e a você como gentil. Essa semente do Evangelho, ela vai brotar no nosso coração, e ela vai nascer, mas ela precisa crescer. Fala para a pessoa do lado aí, essa semente precisa crescer. E ela precisa se transformar numa árvore frutífera. Precisa, gente. Precisa ser uma árvore linda, frutífera, com as folhas sempre verdes, e que vai frutificar. E o fruto dessa árvore é o amor de Deus. Agora preste atenção, não é o amor que o mundo está dizendo aí fora, gente. Preste atenção, o fruto dessa árvore é o amor divino. Porque hoje a questão do amor se tornou uma coisa bem... Qual é o melhor termo que eu posso usar aqui? Deturpado. O que mais? Relativo. O que mais? Superficial, né? Egoísta. Gente, eu amo os cachorros. Eu amo a criação divina. Eu amo os animais. Amém, gente? Todos amamos? Entendeu a peguinha? Presta atenção. Olha a deturpação disso. Você vê gente hoje investindo dinheiro, tempo, recurso, economias que nem tem por um pet. Mas você não vê gente amando pessoas da mesma maneira. De novo, nenhum julgamento, mas apenas uma reflexão. Agora eu sou criador de cavalo. Eu e Martim ganhamos 2 cavalos, gente, acredita? Um cavalo com um potrinho, uma égua com um potrinho. Eita, estou faceiro demais, né? Aí comprei um potrinho outro. Vai ficar 2 potrinhos para lá e para radar, se a égua é da Martinha. O meu cavalo eu vou estudar bem. Gente, é o animal meu preferido, da Martinha. Desde criança a gente gosta desse animal. A gente saía daqui de Porto Alegre para ir andar em Cambará, muitas vezes. Buscava sempre lugar para andar a cavalo. As meninas desde cedo andam a cavalo. Eu amo cavalo.
Mas quando a gente usa essa expressão, a gente quer dizer que a gente gosta muito, certo? Não é do amor divino que a gente está falando. É do gostar, do amar, do ponto de vista de um mordomo. Eu serei um zeloso mordomo da criação de Deus. Mas eu não posso entender que isso é o mesmo do que o amor que Jesus está dizendo para que a gente ame as pessoas. É um outro tipo de amor. É um outro tipo de amor que Jesus está falando conosco. E é esse fruto desse amor divino que Deus quer que brote em nós. Todos nós precisamos crescer. Todos somos como essas árvores que precisamos frutificar esse tipo de amor nesse mundo. Primeiro na nossa casa, na nossa família, mas nos nossos vizinhos, na nossa sociedade. Todo o crescimento na vida do discípulo, portanto, começa por essa semente que brota, nasce, mas aí precisa agora criar raízes. Nós passamos por uma semana trágica, desafiadora, tremenda, né? Pegamos aqui um ciclone extratropical, aquilo que nós temos visto, ouvido, vai muito além do que nossas mãos podem socorrer e fazer. Estamos orando, pedindo que Deus gere um movimento coletivo de amor e graça, não só em Porto Alegre, nos municípios, mas no nosso estado. Nós vimos muitas coisas tristes, cidades que estão debaixo de água, que ficaram, rios que transbordaram, aqui mesmo, em Morungava, em Taquara. Árvores que caíram, olha essa foto dessa árvore, essa aqui foi lá em Marcelino Ramos, não é isso? O nome da cidade? Uma das cidades aqui do nosso estado, olha aí. A força do vento. A força do vento. Impressionante. Derrubou essa árvore e arrancou com todas as raízes. Nós estamos vivendo esse tempo onde nós precisamos nos enraizar. Presta atenção, Colossenses 2, 6 e 7 diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Um dia você recebeu a Jesus, eu recebi, mas precisamos viver nele, enraizados nele, olha o texto, edificados nele, firmados nele, na fé nele, como fomos ensinados, transbordando de gratidão. A logo da nossa série foi inspirada no nosso vitral aqui, né? Vai aparecer a foto aí do nosso vitral, esse vitral. Olha que curioso, nós não nos inspiramos na série no vitral, mas depois que Deus nos deu a série, eu não sei nem quem foi da equipe que identificou o nosso vitral e mandou para mim. Tess, olha o vitral da igreja. É uma árvore plantada junto a um rio de águas correntes. Eu não sei, esses detalhes geralmente assim, mais detalhe é do Leandro e dos outros aí, porque eu estou olhando mais, eu não sei quem foi, mas que bom que a glória é de Deus, quando a gente não sabe é melhor ainda. Foi você não, Lelê? Não foi o Leandro, então foi um anjo mesmo aí, porque o Leandro é o cara do detalhe no nosso time. Mas olha que coisa linda. Esse texto é profético, essa imagem é profética. Essa imagem, se quem fez essa imagem, que foi uma pessoa lá do interior do nosso estado, quando a gente estava colocando um vitral no batistério do nosso prédio novo, lá na Silva Jardim, esse vitral veio de lá do nosso batistério. Uma pessoa deu de presente para a igreja, isso aqui, uma pessoa cristã. É possível que tenha se inspirado em Jeremias 17, que é o texto base dessa série nossa. Olha o que diz o texto, que lindo. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força. Eu estou lendo versículos 5 e 6, vou chegar no 8 ali, tá? Mas eu estou lendo versículos 5 a 8 de Jeremias 17. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como
Um arbusto no deserto não verá quando vier algum bem. Você sabe que o arbusto, a raiz dele é frágil, é fraco, né? Não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Então ele está dizendo que esse homem, que ao invés de confiar em Deus, vai confiar no homem, isso vai trazer mal sobre a sua vida. Mas, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, águas correntes, outra tradução, e que estende as suas raízes para esse ribeiro. Por isso nós estamos chamando a série de Estendendo as Raízes. Está entendendo, gente? Feliz é esse homem, essa mulher, essa criança, esse idoso, essa idosa que decide cravar a sua vida confiando em Deus, e que coloca as suas raízes nele, e que vai estendendo na direção desse ribeiro, desse rio de águas vivas que é Jesus. Diz assim: ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca. Aí eu coloquei, ou da tempestade, porque acabamos de passar, nem deixará de dar frutos. Nós estamos vivendo um tempo de tempestades. Podemos dizer sim que como mundo estamos ainda passando por um tempo de tempestades. Podemos dizer que como Brasil estamos passando por um longo período de tempestades. Podemos falar aqui, por exemplo, do cenário da saúde, né? Do cenário de todo esse processo que passamos, sem entrar nas questões da legitimidade ou não, dos caminhos ou não. Não é nenhuma discussão política, preste atenção. Mas o fato é que nós lidamos com um drama de uma pandemia e que o mundo todo foi abalado por ela. Isso gerou crise de ordens gerais. Passamos, como consequência disso, ou dentro dessa crise, por tempestades políticas. Tempestades políticas que geraram guerras e quebras, por exemplo, de famílias. Tempestades políticas que ainda agora estão deixando famílias e amigos separados. E a pergunta que eu tenho me feito, honestamente, a mim, é como nós vamos passar por esse tempo de tempestades e nós vamos permanecer inabaláveis. Nós vamos precisar ter raízes. Estamos vivendo, por exemplo, como consequência de tudo isso, tempestades econômicas, escassez, falta para muita gente. Estamos passando por tempestades familiares. Do ponto de vista aqui, gente, a pandemia trouxe um aumento tremendo de divórcios e separações. Estamos vendo, de fato, a nova geração, crianças, adolescentes, sofrendo tremendamente fruto dessas separações, perdidas, como a Bíblia diz, como ovelhas sem pastor, desorientadas. Estamos vivendo o drama da dor da separação, não só física, porque ela também foi real, foram as perdas por morte, onde famílias tiveram que se rearranjar em todos os sentidos, do ponto de vista não apenas financeiro, econômico, mas inclusive social. Meu lugar no mundo, como relacionar, como agora cresço sem um pai, sem uma mãe, ou agora sem um marido, ou sem uma esposa, e todo esse cenário é o drama da nossa sociedade. Nós estamos vivendo um tempo longo de tempestades que estamos passando. Você consegue enxergar isso, né, gente? E nesse cenário, nós estamos vendo árvores tombarem.
Você está entendendo o que Deus está falando? O que vimos e o que temos ouvido são muitas pessoas tombando nesse período. E nós vamos percebendo, sabe o quê? A falta de raízes. As raízes, elas ou não têm, ou elas estão muito pouco enraizadas, elas são frágeis. E nós vamos percebendo crescer o medo e a ansiedade. Fala comigo, medo e ansiedade. Isso tem tomado a vida das pessoas. Suicídio, divórcios, crianças e adolescentes sendo levadas aos consultórios, de novo, com todo temor e tremor falo isso, sendo dopados por medicamentos, quando na verdade, queridos, o que nós precisamos ver é uma cidade ou uma floresta de árvores saudáveis espalhando e espelhando o amor que cura. Presta atenção. Eu creio que Deus usa medicina, medicamentos para cura. Creio nisso, eu não sou nenhum ignorante sobre isso. Minha família já foi salva por um medicamento, pela medicina. E sempre que eu preciso, eu faço uso. Mas há dores que não é a medicina que vai curar. Há dores da alma de crianças e filhos que é muito mais profundo do que qualquer tarja preta possa lidar com aquela alma. E nós precisamos encarar isso de frente. Porque muitos de nós pais, talvez não estejamos entendendo que nós precisamos fincar as raízes em Deus. Nós precisamos ser as árvores onde os filhos vão se dobrar diante de nós, vão encontrar frutos, vão encontrar conselho, vão encontrar sabedoria, vão encontrar graça, vão encontrar perdão, vão encontrar esperança. E de novo, essa minha fala, por favor, gente, é olhando para a minha vida. Eu quero que você entenda isso. Eu tenho feito perguntas para mim sobre as minhas raízes. Eu me lembro quando Deus decidiu tirar o meu pai, nosso pai. Meu pai tinha 52 anos de idade, minha mãe tinha 49 anos. Num acidente de carro. De repente. Cheio de expectativa. Cheio, pensa. Nós 3 filhos. Minha irmã tinha casado, eu estava casando, meu irmão ia casar logo. Meu pai e minha mãe sonhando todo aquele projeto de vida, agora os filhos voam e nós vamos agora também voar em fazer algumas coisas que tem a ver com projetos que Deus tem colocado no nosso coração. E de repente Deus chama o papai num acidente de carro, aos 52 anos, repentinamente. Dor, interrogações, perguntas, dúvidas. Você tenta achar o seu chão firme para continuar. E de repente você se sente instável. E a sensação é que você vai tombar. E às vezes isso é na tua casa, alguém que abandonou a família. Não foi Deus quem chamou, foi uma escolha de sair de casa, abandonar filho, marido, esposa. É uma enfermidade que chega de forma inesperada e você tem que lidar com isso. Como é que a gente resiste diante de toda essa tempestade, gente, e não tomba? Deixa eu dizer, a resposta está aqui na palavra. Você precisa fincar as suas raízes em Deus. Senão você não vai aguentar. Você não vai conseguir subsistir a esse vento forte. Choro, dor, perguntas, interrogações, tudo isso faz parte. Mas deixa eu te dizer, pela minha experiência, aos poucos,
muito aos poucos, você vai começando a entender que Deus está no meio da sua tempestade. E que essa tempestade, ela é um convite, né? Ela vai te chamar para Ele, para essas raízes estenderem mais na direção dEle. Eu dizia assim: Deus, agora eu sou um órfão. Era a minha fala para Deus. Deus, agora eu sou órfão. Essa é a realidade da minha vida. Sim. Mas a minha palavra diz que eu sou aquele que me coloco como o pai do órfão e o marido das viúvas. E Deus estava dizendo para mim naquele momento: filho, se você quiser e permitir, eu vou me colocar na tua vida e você vai me conhecer como pai. É uma faceta que você precisa conhecer. Meu pai ocupava um lugar importante na minha vida, então eu tinha que agora transferir isso para Deus. Minha mãe, como viúva, me lembro bem do processo de como Deus cuidou, porque a minha mãe, ela não sabia o que ia ser da vida dela. E nós morávamos naquele tempo, meus pais eram pastores na casa pastoral. E nós teríamos que entregar de volta a casa pastoral, né? Então isso era um grande drama. O que vai fazer? Eu morando em Curitiba, meu irmão em Brasília, minha irmã em Recife, preocupados com a mamãe. E aí vem os detalhes e que você vai ver como Deus vai agindo em tudo, né? A mamãe tinha ido cancelar um seguro de vida antes da viagem do meu pai. E quando chegou lá, a pessoa não achou a apólice. Foi. Passados os dias, não sei quantos dias, mas 30 dias, quantos dias foi depois da morte do papai? 10 dias, Deus trouxe a lembrança. Ela volta lá. Olha, tem algum negócio para mim aí, um seguro? Aí acha a apólice. E aquela apólice foi o que deu condição de comprar um apartamento para prover o suprimento para minha mãe. Sabe, Deus atuando no meio da tempestade. Ele quer revelar-se a nós. A pergunta é: onde iremos parar? Como árvore, será que vamos continuar tombando diante das tempestades? Fala para o teu irmão aí: você é como árvore. Só que fala, precisa estar enraizada em Deus. São essas raízes estendidas, como está aqui, essa imagem, nessa figura, na direção de Deus, desse rio, que fará com que você e eu possamos atravessar as estações da vida, crescendo, embelezando, frutificando, no tempo de Deus, sendo oásis para que pessoas possam vir, pessoas que estão perdidas nesse deserto. Qual o processo para então você crescer, se desenvolver espiritualmente e multiplicar saudavelmente? Nós falamos sobre isso. O processo, ele é pessoal, ele é enraizar-se em Deus. É realmente viver na palavra. Nós falamos sobre oração, nós falamos sobre palavra, oração, jejum. Eu queria voltar a isso então, nesse processo. Olha para essa árvore aí. Isso é você e sou eu. Então aqui nós vamos entender que existe 2 processos de crescimento na nossa vida saudável. O pessoal e o coletivo. E o pessoal nós dissemos que é aquilo que ninguém vai fazer por você. Isso é pura responsabilidade sua. Orar, meditar na palavra de Deus, colocar essa meditação em prática, jejuar, são hábitos espirituais. A gente poderia colocar outros aqui, solitude, outros hábitos que nós compreendemos que são importantes para a sua jornada relacional com Deus.
E à medida que nós vamos lendo a Bíblia, compreendendo isso, o próprio salmista, capítulo 1, diz assim, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Ele está fazendo uma referência ao ímpio, aquele que não conhece a Deus. Ele diz, mas quem conhece a Deus, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Presta atenção, a importância de que você possa diariamente meditar na palavra de Deus. Todos os dias, que seja um versículo. Você ora e você diz, Pai, fala ao meu coração, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, me ajuda ao ler a tua palavra, a ser impactado por ela, dirigido por ela. A Bíblia diz, a própria Bíblia dando testemunho sobre ela, que ela é apta para nos instruir em todas as coisas, para nos corrigir, para nos ensinar, para nos admoestar, para nos consolar. Não é? Então a palavra de Deus tem esse poder. Quando você vai à palavra, você tem um encontro com Deus e a sua palavra. É Deus falando com você pela palavra. E Ele vai gerando em nós então saúde. Ele vai mexendo na nossa vida, né? Então meditar na palavra é esse caminho para que você possa criar raízes. Agora veja bem, mais do que isso, nós vamos entendendo que precisamos praticar essa palavra. Precisamos aconselhar uns aos outros por essa palavra. Colossenses 3 diz assim, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ela precisa habitar no nosso coração. E à medida que ela habita em nós, ela nos transforma, mas nós podemos ensinar outros, aconselhar outros, com sabedoria, cantando em hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em nosso coração. Salmo 119 diz o quê? Escondi a tua palavra no meu... Fala comigo, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então esse processo vai me ajudando a não errar o alvo do projeto divino, à medida que eu medito na palavra. Hebreus 4:12 diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a mente e as intenções do coração. Eu acho isso aqui tremendo. Quando Jesus está falando sobre a importância de raízes, Ele vai usar outra figura. Ele vai usar a figura da casa. E Ele vai dizer que existem 2 tipos de pessoas. Aquele que constrói a casa sobre areia e aquele que constrói a casa sobre a rocha. Presta atenção. A essência dessa ministração de Jesus não é a casa. A casa é você, sou eu. A essência desse ensino é onde você está enraizando e plantando a tua casa, construindo a tua casa. Então a essência é o quê? É a fundação. Se for areia, o que vai acontecer quando vierem os ventos e as tempestades? Vai tombar. Se for a rocha, vai ficar inabalável. Então ele diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Observe que Jesus está querendo chamar a minha e a sua atenção ao seguinte: se você que está ouvindo as palavras de Jesus praticar o que Ele está falando, né? Se você, quando medita na palavra, praticar o que Ele está nos ensinando, Ele está dizendo, tem benefícios para a tua vida tremendos. Por quê? Porque você vai passar pelas estações da vida e você não vai tombar. É isso que ele vai falar, olha, eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo, de novo, olha a importância das raízes. Aqui usando a engenharia, né? Ele vai dizendo, cava fundo e coloca os alicerces na rocha. Olha a figura de Jesus. No texto de Jeremias, preste atenção, as raízes, elas vão se estendendo rumo às águas. Quem é o rio de águas vivas? Deus. A figura aqui de Deus são as águas. Mas agora nesse texto, a figura de Deus é quem? Fala comigo, a rocha. A rocha. Ele está dizendo, agora você vai criar raízes, você vai descer com a fundação até a rocha. É só uma outra maneira de Jesus falar sobre a importância de nós sermos enraizados. Ele diz, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar. Por quê?
Porque ela estava bem construída. Fala comigo, ela estava enraizada. Enraizada. Em quem? Fala, em Jesus. Em Jesus. Aí ele fala, mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra ela, ela caiu. E a sua destruição foi completa. Ou seja, insensatez. Tiago capítulo 1, 21 diz assim, portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Quando você entregou a vida a Cristo, presta atenção, foi plantada a semente do Evangelho em você. E agora, à medida que você vai lendo a palavra de Deus, ela vai germinando, ela vai brotando, né? E ela diz, a palavra diz que ela é poderosa para salvar-nos. Se nós formos praticantes da palavra, olha o texto, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, senão vocês estão enganando a si mesmos. Então fala para o teu irmão aí, medita na palavra e pratica a palavra. Posso pedir uma coisa dessa igreja? Gente, nós estamos orando aí, Martinha, né? Nem falei com a equipe ainda, desculpa, é que eu estou tão empolgado com esse negócio aí. Eu geralmente falo com a equipe, depois a gente chega para vocês. Hoje eu vou mudar tudo, quebrar protocolo. Tem muita gente que tem dito assim, a gente tem ouvido isso, pastor, mas eu não sei estudar a Bíblia, eu não sei como fazer, né, eu queria aprender. E nós estamos então aí sonhando, junto da área de cursos, o André está por aí? O Andrezão foi para lá, né, supervisionar lá e apoiar lá a nossa equipe. Nós queremos abrir um novo curso na igreja. Mas não é para ensinar você, é para ajudar você a, com a palavra e Espírito Santo, aprender a meditar na palavra e colocar em prática. Nós já temos o mapa como ferramenta, vai ser a base, e eu falei, Martinha, esse negócio é contigo, eu vou botar a Marta nesse negócio. Ela ama isso, ela é apaixonada também por isso. Vamos montar um time com ela ali também para isso. E vai ser assim, 2 encontros. Por quê? Porque nós queremos que a Martinha fique ensinando a palavra para ninguém, não. Nós queremos que você vá para a palavra e, com o Espírito Santo, aprenda a meditar nela e a colocar em prática. É isso. Por quê? Porque nós queremos ver essa igreja como uma floresta amazônica. Você pode imaginar, presta atenção aqui. Imagina cada um de nós como árvores saudáveis. Quase que saiam cadáveres, né? Saudáveis. Está amarrado, em nome de Jesus. Como uma árvore saudável nessa cidade. Cada um de nós. Imagina a sua casa como uma base de uma árvore frondosa. Com raízes, com folhas verdes, independente da estação que a nossa sociedade e você está passando. Resistindo o vento está batendo, e você está lá, você balança, só que tem raízes, gente, tem raiz, vai, vem, aquela coisa linda que a gente olha, fala, não tomba, porque você está nele, e o fruto que as pessoas vão comer é o amor de Deus através da nossa vida. Quantos aqui querem fazer da sua casa um lugar onde pessoas podem comer desse fruto? Levanta a mão. Gente, isso é poderoso. Mas além da palavra, para nós, esse enraizamento passa pela oração. Olha lá, Efésios 6:18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Em Romanos 12 diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Essa coisa de nós estarmos nos reunindo toda quarta-feira aqui, presta atenção, como homens e como mulheres, não é para que você entenda que o lugar da oração é o prédio. Não é para você formalizar a sua oração, homem, 6:30 da manhã, quarta-feira, e quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, você não ora. Não é para isso, mulheres. É para que seja um impulso, para que você seja animado para ter uma vida de oração no seu quarto secreto. É para que também nós possamos entender a dinâmica da vida da igreja, que ela é uma dinâmica de corpo, onde nós nos encorajamos e nos apoiamos mutuamente, e crescemos um com o outro, e podemos orar um pelo outro, fortalecer um pelo outro, um ao outro. Mas amado,
a experiência mais profunda da oração, presta atenção, vai lá no teu quarto secreto, fecha a porta, se ajoelha e creia, Deus estará lá com você. E derrama o teu coração para Ele. E fala com Ele. Fala sobre tudo. Mas sabe o que é tudo? Tudo que você tem na sua mente, você fala para Ele. Fala de tudo. Fala das tuas preocupações. Fala dos teus medos. Fala das tuas ansiedades. Fala dos teus pecados. Fala das tuas pisadas na bola. Fala tudo com Ele. Abre o teu coração diante de Deus. Ah, meu amado. Essa experiência, deixa eu falar, ninguém vai fazer por você, ela é tua. E ela é poderosa. Porque aquele quarto secreto se torna um ambiente de adoração. Por isso que a gente fala que eu, o Espírito Santo e as Escrituras, lá no meu quarto secreto. O eu, porque eu posso me derramar em oração. A Escritura, porque é Deus falando comigo. E lá no quarto secreto. Por quê? Porque você tem um encontro com Deus vivo. Você não pode esperar o domingo para isso, gente. Você não pode esperar o domingo para ouvir a palavra de Deus só no domingo. Não, na verdade, você vai entender nessa nossa árvore aqui, que a celebração, preste atenção, ali vai aparecer, a celebração é o fruto de pessoas que se encontraram com Deus, enraizadas nele, que vem para cá para a gente celebrar juntos o que Deus está fazendo já em nós. O movimento, presta atenção, vê se você vai entender isso. O movimento da espiritualidade pessoal, ela não é, eu vou domingo e me encho para aguentar a semana. Não, não é esse não. Na verdade, a minha jornada espiritual é, todos os dias eu estou em Deus, na palavra, na oração, no jejum, se você jejua uma vez por semana ou não, né? Uma vez por mês, mas hábitos espirituais que estão te levando a um encontro com Deus. Imagina, somos nós árvores, e nós estamos crescendo, as árvores estão verdes, as folhas estão verdes, nosso tronco está alargando, nossas raízes estão se estendendo, e quando chega no domingo, ou no sábado, ou no levio, ou na sexta, no amontoado, nas celebrações, sabe o que acontece? Nós chegamos todos juntos para celebrar o que Deus já está fazendo em nós. E aí nós celebramos os feitos e as maravilhas de Deus. Dediquem à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Como é lindo esse processo de oração. Vou lembrar um momento da vida dessa igreja aqui, que tem muito a ver com oração, mas alguns mais novos não ouviram isso. No ano de 2020, nós estávamos quase que comprando um espaço físico para sairmos daqui. Na verdade, 2019, agosto, nós estávamos quase assinando um contrato da compra de um novo espaço. Nós tínhamos vindo para cá no ano de 2013, a igreja foi crescendo, 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 e nós começamos a entender que não tinha mais espaço físico aqui, não era o que vocês conhecem hoje. Hoje tem 4.100 metros de obra feita aqui, que faz parte do prédio da Igreja Batista Monte Serra, alugado, da Fundação Rubem Berta. Aqui é a Fundação Rubem Berta, antiga Varig, né, gente? Então, nós viemos para cá e tinha 1.600 metros. O auditório ia até mais ou menos aí, tem uma separação, o palco era mais ou menos aqui, isso aqui era um outro auditório de aniversário de crianças, que não nos pertencia, tudo mais. Então, foi enchendo, a gente então começou a procurar um outro lugar. Passamos 3 anos com uma equipe e procuramos 114 lugares. A igreja orando, na cidade 114 lugares. Gente, todo esse tempo orando, pedindo direção de Deus. Quando chegou então, depois de 3 anos, nós tínhamos selecionado dos 114, 64, dos 64, 3, e dos 3, 1, e começamos a negociação, que já tinha 6 meses de negociação. Quando chegou no momento, na semana crucial, não sei se o Nilton está aí, eu vi o Nilton por aí, nos apoiando, e todo o nosso time aí. Naquela semana, presta atenção. Sexta-feira à tarde, era o final do dia, era quando a gente esperava a notícia.
Eu já tinha feito o meu tempo com Deus de manhã, né, Nilton? Está ali o Nilton. E o Senhor me chama de novo para a palavra, eu vou para a palavra e digo: Senhor, em oração, eu falei para Ele assim: nós temos vivido coisas tão bonitas na Monte Serra, feitos teus, mas nós sabemos que essa decisão pode atrapalhar tudo o que o Senhor está fazendo. Então foi uma oração quase que de desespero meu para Deus, falando assim: Senhor, nós não podemos errar. Eu peço a Ti que o Senhor possa nos socorrer. Não permita que a gente erre. Sabe uma das coisas mais bonitas do relacionamento com Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. É que Deus nos respeita. Quando Ele nos criou com livre-arbítrio, Ele nos dá a opção de a gente clamar por Ele ou fazer sozinho. Entende isso? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele tem prazer em que você, que tem o livre-arbítrio, possa usar para buscá-lo como um Pai perfeito, como um Deus de amor, para buscar a sua direção. Ele tem prazer. E eu quero dizer isso para você hoje, que não é nenhuma vergonha ou humilhação você orar e falar com Deus pedindo ajuda, porque talvez a gente pode pensar: mas eu acho que eu já tenho idade suficiente para tomar as decisões. Deixa eu dizer, a sabedoria para viver a vida vem dEle. O discernimento para não errar na vida vem dEle. Por mais sincero que eu seja, que eu, Tércio, seja, eu posso estar enganado no meu coração. Então eu estava dizendo isso para Deus ali: Deus, não permita que a nossa igreja erre, Pai. Não permita que a gente tome uma decisão errada. E havia uma diferença financeira, que eles estavam com o nosso desafio nas mãos apenas para dizer assim: vamos aceitar ou não. E naquela tarde, em oração, o Senhor me levou para o livro de Daniel, capítulo 9. E eu estava ali confessando meus pecados a Deus, minhas limitações, nossas limitações como igreja. E Daniel 9 é lindo, é exatamente Daniel confessando o pecado dele e do povo. E o texto diz assim, a palavra de Deus, quero que você entenda como ela é rica. Daniel capítulo 9. Diz assim, que o anjo do Senhor, Gabriel, veio até Daniel para lhe instruir e lhe deu entendimento e percepção. Naquela hora, preste atenção em que eu li esse texto, Deus fala ao meu coração exatamente isso. Deus fala: meu filho, eu estou vendo o teu coração. E agora eu te dou entendimento, instrução, discernimento, percepção, eu te dou agora. E filhos, estou falando como se estivesse falando para as minhas filhas lá, Radassa. Igreja amada, o Senhor falou 3 vezes à minha mente: espere, espere, espere. Eu comecei a chorar. O Senhor está falando no meu coração algo mesmo assim? Sim, filho, sou eu que estou dizendo para você: espere, não faça isso. Data dessa oração: agosto de 2019. No sábado de manhã, Newton liga para mim cedo: Pastor, eles aceitaram a proposta, deu certo, né, Nilton? E eu falo para o Newton: nós vamos esperar. Contei para ele o que Deus tinha falado. Foi muito bonito ver o coração do Newton. O Newton falou assim: pastor, se Deus falou para esperar, vamos esperar, porque Ele sempre tem o melhor. Foram as palavras tuas. Deixa eu explicar para você. Passaram-se setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. 6 meses. O nosso contrato era: assinava, iríamos para o lugar, reformarmos em 6 meses, entrar para no mês de março de 2020 a igreja começar por 5 anos pagar uma prestação alta, tremendamente alta. Era um desafio de fé. Março de 2020 começaríamos aquela parcela. Março de 2020 nós estávamos aqui, reunião da nossa liderança pastoral.
nos perguntando: e aí, o que a gente faz? Será que esse negócio dessa pandemia vai durar, não era nem pandemia ainda, desse negócio vai demorar 15 dias, 30 dias? Naquela terça de manhã, nós fizemos uma oração aqui, coletiva, porque nós estávamos assinando naquela semana o contrato do prédio de Gravataí e o contrato do prédio de Canoas. E aqui Deus falou: não assina nada também. Não assina nada. Quando a gente vai conhecendo Deus e como Ele nos ama, nós começamos a viver histórias de milagres que nós nem imaginamos. Zé Luiz, Nishi, Humberto, a galera que estava naquele grupo de pessoas, que eram 8 homens correndo atrás, nós começamos a nos ligar em março. Porque quando Deus falou espere, 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 nenhum de nós sabíamos porque Deus estava mandando esperar. Mas você já entendeu tudo. Março de 2020, quando nós iríamos começar a pagar aquela alta prestação, foi quando começou a pandemia no mundo. E nós tivemos que fechar prédios e tudo mais. Deus havia nos salvado pela sua direção, pela oração, pela busca de um coração rendido que quer fazer a vontade de Deus. Vocês estão entendendo, igreja, o que Deus está chamando você para viver na sua vida? Isso não é um privilégio de pastor, não, gente. Isso é um privilégio de todos aqueles que querem viver segundo a vontade de Deus, tendo a direção dEle, para todas as decisões da vida. Isso está disponível para mim e para você, amém, gente? Deus está disponível, Ele é aquele rio de águas correntes, e todo dia se você for beber lá, tem algo novo para você. Não é a mesma água, é água corrente, é tudo novo. Você bebeu hoje, amanhã é algo novo, hoje, amanhã é outro novo, amanhã é outra coisa, e assim é. Quero terminar falando das raízes do coração. Presta atenção para mim aqui. Lá em Mateus capítulo 13, será que dá para botar esse texto para nós? 18 a 23. Vamos concluir com esse texto. Pergunta para a pessoa do teu lado assim, ó, como é que está o solo do teu coração? É difícil, né? Gente, olha para mim aqui. É difícil a gente usar tantas figuras, né? Porque somos árvores e ao mesmo tempo somos solo. Como é que é isso, Rogério? Teologicamente. Presta atenção. É como se a árvore fosse o reino de Deus que está sendo plantado dentro de nós. Dá para entender isso? Todo mundo está entendendo? Você e eu somos a árvore porque o reino de Deus está sendo plantado nessa terra, através de nós. Mas o seu coração é o ambiente onde esse reino é plantado. E olha só que Jesus falando sobre isso, ele diz: ouçam o que significa a parábola do semeador. Nós falamos sobre isso aqui na conferência, mas eu quero terminar te chamando a atenção a isso. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a atende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Já é a explicação da parábola, né? Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Então veja bem, alguém semeou no seu coração o evangelho de Deus, certo? O evangelho de Cristo. Alguém semeou essa semente. Pode ter sido uma mensagem que você ouviu pela internet, pode ter sido um amigo falando que Jesus é tudo que você precisa. Pode ser como foi. Mas o evangelho chegou ao seu coração. O texto diz que caiu. Só que o texto diz assim, olha: quando alguém ouve a mensagem do reino e não atende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu à beira do caminho, ela não frutifica. Presta atenção. É possível que você tenha pessoas agora que você está lembrando, que são amigos, parentes, pessoas da cidade, que você tem falado do amor de Jesus. Parece que ela vai, mas parece que ela não segue em frente, certo?
Essa parábola está explicando isso. É como se a semente tivesse caído à beira do caminho. Não criou raízes. Ainda não criou. Mas presta atenção, não desista dessa pessoa, amém? Amém? Continue orando por ela, continue compartilhando Jesus para ela. Aí ele vai falar de outro terreno do coração. Ele diz, quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então olha aqui para a gente fechar essa mensagem. Primeiro, você percebe qual é o primeiro exemplo que dá? Que quando você lança a semente, ela cai na beira do caminho, vem um maligno e tira. Deu para ver isso? Presta atenção. O que esse texto quer nos ensinar é que quanto a nós lançarmos sementes que se tornarão árvores frondosas para abençoar a terra, há uma guerra espiritual que acontece para que isso não se torne uma realidade. Você precisa entender isso. Sabe por que você precisa entender isso? Porque você tem filhos, você tem marido, esposa, amigos por quem você está orando há tempo. E que você acha, não vale a pena, acho que não vai dar certo, mas deixa eu dizer, insista, porque você está em batalha espiritual, ore, entre em guerra espiritual, não desista dessas pessoas, ame-as como Deus amou você, sem desistir de você, amém, gente? Porque há uma guerra sendo travada, e essa guerra começa dessa maneira, não quer nem que caia no coração, mas observa o texto seguindo. Ele vai falar daquele coração que é como um terreno pedregoso, que recebe com alegria a mensagem do Evangelho, mas aí vem o quê? A tribulação da vida ou a perseguição por causa do Evangelho. Então aqui eu quero pegar isso e quero relacionar uma outra coisa. Você viu o que a Bíblia diz sobre aquele que confia no Senhor, que planta as suas raízes junto à ribeira de água? Ele diz que na estação seca ele não vai ter medo, certo? Certo, gente? Então agora vamos entender o que fazendo a relação com essa parábola. O coração pedregoso é o coração que tem medo. E que o medo impede de criar raízes. Por duas razões, está no texto. Preocupações com o futuro. Preocupações com as coisas da vida. E segundo, o medo da perseguição. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós vivemos num país muito bom em relação ao Evangelho, porque nós somos perseguidos aqui ainda numa dimensão muito distante do que é a verdadeira perseguição. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo de perseguição no Brasil, e acho inclusive que vai piorar. E eu preciso avisar essa igreja que nós precisamos ter raízes profundas, porque o nosso coração não pode ser um coração pedregoso, que vai tombar a árvore quando vier a pressão sobre nós. Não podemos. E nós precisamos fincar as raízes. Está entendendo, igreja? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo a nós. Nós precisamos ter raízes profundas, porque nós vamos enfrentar uma perseguição maior do que estamos já vivendo. E ela vai ser um divisor de águas para aqueles ou sobre aqueles que verdadeiramente estão enraizados, não numa religião, não numa crença, não, estão enraizados numa pessoa, em Jesus Cristo. A pergunta é, as preocupações da tua vida estão impedindo que a semente cresça e que as raízes se estendam na direção de Deus? Você está preocupado com o futuro, com a questão econômica, você está em crise. Deixa eu te dizer, presta atenção. O que o texto está dizendo é que essas coisas podem fazer você não enraizar a sua vida e tombar. E nem chegar a ser uma árvore,
nem chegar a frutificar, porque a semente vai morrer. Mas tem mais no texto. Ele vai falar do terreno espinhoso. Aqui é a semente que é lançada no coração do ser humano, mas ela é sufocada pelas preocupações da vida. Não é pela tribulação, aqui as preocupações. E aí eu quero falar da ansiedade que o texto fala de Jeremias. Aqui. E ele vai falar sobre as preocupações da vida, do futuro, e ele vai falar sobre o engano das riquezas, a cobiça. Presta bem atenção aqui. Nós precisamos ser íntegros e honestos. A cobiça, o desejo pelas riquezas dessa vida, podem fazer com que você tombe diante das tempestades. Sabe por quê? Deixa eu explicar. 1 Timóteo capítulo 6 diz isso. Ele fala assim: não coloca a tua esperança na incerteza das riquezas. Isso quer dizer o quê? Que riqueza não tem raiz. Fala comigo, riquezas não têm raízes. O que significa isso? Hoje existem, amanhã desaparecem. Você vai colocar a tua esperança nelas? Não. E de novo, eu não estou dizendo que ser rico é um problema, não. Jesus nunca teve problema com riqueza. A propósito, até entendo que a prosperidade financeira, Deus coloca nas mãos de muitos homens e mulheres de Deus que vão saber usar essa riqueza para multiplicar o reino de Deus. Deus não tem problema com isso. O que Ele está falando é sobre o coração, as raízes. Onde é que você está colocando a tua esperança? Então eu quero terminar te fazendo essa pergunta. Você quer ser o quê? Tem o último terreno. É o solo bom. Ele fala assim: e quanto à semente que caiu em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. E a colheita é 100, 60, 30 por 1. Deus quer fazer de nós esse tipo de árvore. Você quer isso? Nós vamos sair daqui hoje buscando uma vida enraizada no rio de Deus. Amém? Dá para jogar a figura da imagem de novo para a gente, da árvore plantada junto a ribeiros de água? Vamos interpretar? O rio é Deus. Nós somos essa árvore. O solo é o nosso coração. E agora a gente, à medida que pessoalmente vai buscando a responsabilidade, nós vamos criando raízes para a glória de Deus. Fala para o teu irmão assim: enraizado em Jesus, nada pode abalar você. Fala isso: nada vai abalar você. Nada vai derrubar você, meu irmão. Mas presta atenção, é nele, é em Jesus, é nele. É nele, não é sobre nós, é sobre ele. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Eu quero orar com você que já tomou uma decisão com Jesus, cuja semente já brotou, já germinou. Você já é uma árvore, seja pequena ou grande. Você quer sair daqui hoje dizendo: Deus, eu quero enraizar minha vida em Ti. Eu quero que minhas raízes se estendam na Tua direção, Deus, mais e mais, todos os dias. Quero que você fique em pé, fazendo esse compromisso com o Senhor. Pai, estou aqui, eu quero isso, eu quero enraizar minha vida em Ti, na Tua palavra. Que você saia daqui hoje para isso, buscando viver isso. Mas eu quero orar com pessoas que estão hoje aqui, são amigos nossos, pessoas que nós amamos. Você veio aqui, você está aqui. Deixa eu dizer uma coisa: Deus ama você. Deus o trouxe aqui. E nós queremos, como igreja, dar as mãos para você nessa jornada. E eu quero orar com pessoas hoje que querem entregar a sua vida a Jesus, que querem fazer de Jesus realmente esse rio de água viva, onde você vai plantar a sua vida junto a Ele, e você vai beber desse nutriente que é a vida de Deus, de tudo que Ele tem para você. Eu queria que a igreja pudesse orar agora. Feche os seus olhos, vamos fechar os nossos olhos. E faz uma oração, você que está aqui, que pela primeira vez você
quer tomar essa decisão, faz uma oração sincera do seu coração para Deus. Eu quero te ajudar nessa oração, mas só repita se você de fato deseja ter um encontro com Jesus hoje aqui. Diga assim: Deus, obrigado pelo teu amor pela minha vida. Eu entendi, Deus, que há um rio de água viva, onde eu posso plantar a minha vida, enraizar a minha vida, e é Jesus. E eu quero hoje, pela fé, começar essa jornada. Eu peço, Deus, que essa semente brote no meu coração e meu coração seja terra boa, que não caia na beira do caminho, que as tribulações e as perseguições que virão, que as preocupações, o amor pelas riquezas não permitam essa semente morrer. Mas eu quero me tornar uma árvore frondosa, robusta, bela, cujas folhas estão sempre verdes, que dão frutos do amor de Deus nessa terra, onde pessoas irão beber ou comer desse fruto, porque é o teu amor. Deus, eu me arrependo dos meus pecados e eu coloco a minha vida, toda a minha vida em ti, Jesus, de hoje para sempre. Eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e como meu Salvador, em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar uma música, mas eu queria ver quantas pessoas fizeram essa oração pela primeira vez aqui. Levanta bem alta a sua mão, pode levantar bem alta, bem alta. Amém, 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 amém. Enquanto nós cantamos essa música, eu quero convidar você que fez essa oração a vir aqui à frente, porque nós queremos abençoar a tua vida. De novo eu vou pedir, deixa a tua mão bem levantada, bem alta, você que fez essa oração. Quem está perto aí, dá um abraço nessa pessoa. Levanta a tua mão bem alta, não fica tímido não, dá um abraço. Diz: bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Pode sair daí, vem aqui à frente. Você pode trazer essa pessoa, você pode vir acompanhando essa pessoa. Vem, várias pessoas ali atrás, ali no centro. Podem sair e vir, sem nenhuma vergonha, gente, sem medo nenhum. Bem-vindo aqui. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vinda à família de Deus. Glória a Deus. Glória. Fiquem aqui, bem-vinda à família de Deus. Glória a Deus. Isso, fiquem aqui, podem ficar aqui. Pode ficar aqui. Bem-vindo à família de Deus. Glória a Deus, que lindo. Pode sair, se Deus falou, vem, gente, vem. Não fica intimidada não, intimidado. É uma decisão a mais importante da tua vida. Nós queremos te abraçar, nós queremos te acolher. Nós queremos espalhar esse amor para você. Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Bem-vindo. Bem-vindo à família de Deus. Bem-vindo à família de Deus. Que lindo, uma criança. Que lindo. Bem-vindo, bem-vindo. Glória a Deus. Isso, pode vir, querido. Se Deus falou, vem. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus, bem-vindo à família. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. A esperança só em ti porém, pois nada se compara. Queria que você observasse a letra dessa música. Maior do que as montanhas que estão à frente a mim, tu és grande, sim és grande. Maior do que os gigantes que vêm me destruir, tu és grande, sim és grande. Amém. Eu queria que vocês soubessem que vocês não são árvores
solitárias. Eu gostaria que vocês olhassem para todas essas outras pessoas. Olha para lá, olha para lá. Nós queremos dar uma salva de palmas para vocês. Queremos dizer a vocês que um dos mistérios das árvores, né? Sabe qual é? Quando nós temos uma floresta, é que elas são interdependentes. E essa vai ser a mensagem de domingo que vem. Nós vamos falar sobre a dinâmica dessa árvore que tem galhos e que tem vida correndo no meio delas, e que essa vida ela vai gerando em nós um poder capaz de nos manter em pé em todo o tempo. Elas se ajudam, não só por cima, elas se ajudam por baixo. Isso é tão profundo. É a natureza revelando a obra divina. Queria que a igreja estendesse as mãos na direção dessas pessoas. E vocês que estão aqui à frente entendam o que está acontecendo hoje. Vocês estão tomando a decisão mais importante da vida de vocês. Vocês estão nascendo de novo, nascendo espiritualmente. Vocês passam a ter 2 aniversários, o biológico e o espiritual. Hoje é o dia do nascimento espiritual de vocês. A semente caiu no coração e ela brotou. E agora precisamos crescer. E nós estamos aqui para ajudá-los nisso. Amém? Vamos orar? Pai, nós estendemos nossas mãos na direção dessas pessoas. No nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, pedindo que agora mesmo Teu Espírito venha habitar nelas, Pai. Que o Senhor possa fazer essa semente que caiu no coração delas encontrar uma terra boa. E que agora, Pai, ao brotar e ao germinar, essa semente possa crescer. E que pelo amor e no relacionamento contigo, pela palavra, pela oração, pelo jejum, pelos hábitos espirituais, elas possam encontrar todos os nutrientes que elas precisam para que elas cresçam saudáveis e possam se tornar sombras nessa cidade, na família delas e por onde elas andarem e passarem. E que o fruto dessa árvore seja o amor de Deus sendo conhecido, espelhado e espalhado para a Tua glória. Enraiza a vida dessas pessoas em Ti, Jesus. Tu és o pão da vida. Tu és a água viva. E em Ti há tudo o que nós precisamos. Glorifica o Teu nome, Jesus, por meio dessas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Nós queremos pedir que vocês vão àquela sala. Nós vamos orar com vocês ali, entregar um presente a vocês ali. E queremos pegar os nomes de vocês para ajudá-los nessa caminhada. Igreja, vamos terminar celebrando com essa canção. Não há temor e não há dor maior do que o nosso grande e poderoso Deus.